Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Radar 33 graus aqui em São Paulo, terça-feira, 11 horas e 19 minutos, 14/11 de 2023. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Bom, falar em racional do YouTube aqui, a gente precisa explicar. Eu acredito que suba um pouco mais ao longo do dia, talvez encoste ali no 124 novamente. O que aconteceu? Eu já estou respondendo de forma coletiva aqui, porque eu sei que virá essa pergunta. O gráfico já mostrava um ombro, cabeça, ombro invertido, neckline inclinada e médias cruzadas em modo compra. Essa disparada que chegou a elevar os preços até 124.790 ocorreu em razão do índice de inflação nos Estados Unidos. Então, o indicador mais aguardado do dia, mais aguardado da semana, e realmente buscou 124.790, não é erro da plataforma. E agora corrige um pouco, mas deve voltar ali aos 124 mil pontos. Que indicador foi esse? Foi o CPI. Então vamos lá. Nós tivemos, o CPI estava em outubro ante setembro, a expectativa era de alta de 0,1. O núcleo, que exclui os itens mais voláteis, como energia e alimentação, subiu 0,2, a previsão era 0,3. E na comparação anual, 3,2, previsão 3,3, e o núcleo 4%, a previsão 4,1%. Então esse é o grande motivo por trás dessa movimentação. Então, para quem duvidava, eu comentei que essa semana o mercado futuro buscaria um patamar acima de 124 mil pontos, está aí. E que o mercado à vista encostaria no 123, também já fez. Eu imaginei que seria quinta, sexta-feira, foi hoje. Então, assim sendo, pessoal, já vou lançar o último desafio dessa jornada de portas abertas da Top Traders, que é te vejo nos 126 mil pontos na sexta-feira da próxima semana, sendo esta data 24 de novembro. Então eu entendo, eu vou lançar depois um desafio no Instagram, mas eu entendo que vai buscar 126 mil pontos, que é o alvo final da nossa jornada, na sexta-feira, 24 de novembro. Aí na segunda-feira, dia 27, a gente vai lançar o passaporte Green Label, que é a oferta para quem quiser continuar conosco. Quem não quiser, a gente vai fechar todas as iniciativas gratuitas e prestigiar quem cair para dentro e quiser seguir conosco por 2 meses até o fim de janeiro, ok? Assim sendo, eu vou prestigiar nossos amigos e amigas aqui do YouTube. Então o produto não vai ter imersão esse ano, é a primeira vez que a gente vai abrir a entrada para o grupo, independente da imersão, mas assim, a gente vai abrir no dia 27 de novembro, depois só no final de janeiro, né? Não é, por exemplo, assim, eu quero assinar o passaporte, eu vou lá e assino, não. A gente vai fazer ofertas dia 27 e 28 de novembro, quem assinar, quem cair para dentro, ok. Quem não aderir, somente 2 meses depois, quando a gente talvez tenha uma imersão no início de fevereiro, ou só uma reabertura para o grupo fechado. A gente não mantém a entrada do grupo para quando o aluno bem entender, e sim na data que a gente estipula. Por quê? Para uma melhor organização, para poder mensurar resultados, ter foco. Aqui na Top Traders é um pouco diferente o modus operandi, ok? Querido amigo Mário, deixa eu tomar um pouquinho do meu Red Bull. Grande mestre, boa tarde. Agora são 16h20, estou assistindo o programa, que maravilha. Nosso queridíssimo amigo. Foi o like 31, perfeito. Por que será que muitos assistem e poucos dão o like? Às vezes a pessoa esquece, né? Quem puder deixar o like. Eu tenho uma técnica, querido, que é assim. Tem alguns canais que eu acompanho. Quando eu dou o like é que eu já vi o vídeo. Então eu dou like em todos os vídeos que eu acompanho. Quem puder nos prestigiar, também se inscrever no canal, compartilhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e principalmente atuar na área de comentários. Todos nós aprendemos juntos. Querido amigo Eduardo Fraga, boa tarde. Uma semana de muitas realizações, luz e paz. Que assim seja, assim será.
Seja muito bem-vindo, assim como o querido amigo Luiz. Bom dia, pode analisar BIF, Natura, Cogna, Vamo e Exetec? Claro. Obrigado pelas análises sempre técnicas e eficazes. A gente que agradece a alunos maravilhosos como você, o Eduardo, o Mário, o Paulo, RP, o Everson, o Thiago e o Zé Henrique, que são a nossa razão de ser, e todos aqueles que ouvem e que são bem-vindos nos comentários. Hoje provavelmente eu vou ter que fazer 2 programas, porque tem os balanços para a gente estudar, tem algumas coisas que eu quero mostrar também, então, como aqui disposição para o trabalho eu tenho de sobra, eu vou fazer 2 programas para não ficar nada muito pesado, também chato de assistir. Querido, eu tenho feito as comunicações sempre no Instagram, no Telegram, e eu falo que o único setor que, sabe, não me passa aquela confiança, aquela expectativa de uma forte alta, eu estou chamando de um movimento forte e vingador, é o setor de frigoríficos. Pelo menos não por enquanto. Então é o único setor aqui no Brasil. Claro, eu optei por não ter posição, por exemplo, em aluguel de carros, petróleo, energia, mas o setor de frigoríficos ele não me traz o mesmo otimismo que os demais. Só que está numa região extremamente sobrevendida. É muito provável que forme um fundo. Natura, essa nós temos em carteira. Ok? Está com fundo em desenvolvimento. Nós tivemos aqui um fundo duplo. Entre os dias 30 e 31 de outubro, um arame, individualmente o candle do dia 31, um martelo. Houve um gap, depois fechado, um gap diária, mas que é sempre um sinal interessante na reversão. E um eixo de W a 1363 rompido, este gap hoje fechado, e ela deve ter continuidade na sua movimentação. É uma ação que pode, na minha visão, além disso que já subiu, daqui para o final do ano subir 20%, 30%. Está rompendo uma importante LTB, inclusive. Uma situação francamente de compra, na minha humilde interpretação. E hoje, pessoal, ou à tarde ou à noite eu farei stories e também o programa, os blocos do programa Clique. Cogna é um outro caso. Fundo duplo, eixo acionado a 2,56. Tem um alvo primário a 3,23, posteriormente 3,54. Então deve continuar seu movimento de alta, estacionando um pivô. Situação também plenamente de compra. Cogna nós não temos em carteira, Vamo também não. Vamo é uma empresa bastante controversa nos seus fundamentos, só que está muito descontada, então tem espaço para subir. Eixo acionado a 8,18 preencheu o que era esperado a 9,30, um pullback na média de 21, então uma probabilidade grande de romper 9,78, ação para 10, 12 reais. Tem gap aqui em cima, inclusive, a 11,55 para ser fechado. Professor, compraria? Compraria. E o nosso querido amigo, ele pediu também Exetec. Então vamos lá, EZTC3. Essa aqui é diamante, né? Não é nem ouro. Exetec é ação para R$25 aí no final do ano, início de janeiro. Tá longe de refletir seus fundamentos, mas é aquela questão, se não tiver demanda, você está servindo camarão no teu restaurante. Se as pessoas não souberem, as que gostam, né, elas não vão lá para comer. Então é demanda, é momento. Ela rompe aqui uma região de correção no tempo. Então tem espaço para no curto prazo buscar 19,60. Então uma situação absolutamente de compra. Querido amigo Paulo Rolan ou Rolim, professor, te conheço de longa data e com boas recordações, olha que ótimo. Depois você escreve aí para mim, se é de longa data, você deve ter me conhecido na Expo Money. Em alguma das cidades que eu tive o prazer de visitar, eu fui a Brasília, a Goiânia, nós fazíamos São Paulo, Rio, Espírito Santo e BH no Sudeste, Sul, todas as capitais. Meu maior público em Expo Money foi na Universidade Federal de Santa Catarina. Fazíamos Curitiba muitas vezes, Porto Alegre, onde eu iniciei. Na região norte nunca fomos. E nordeste, Salvador, Fortaleza e também Recife. Doces lembranças.
Maravilha, então você é sempre bem-vindo, viu, Paulo? Aí ele pede a Pets e a Redor. Forte abraço a você e a sua família. Seja sempre bem-vindo. Top Traders, a casa do investidor. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Somos irmãos de batalha. Pets é uma ação que nós temos em carteira. Nós aproveitamos essa queda para fazer o incremento da posição, alocando os lucros que nós realizamos em agosto e também do mini dólar. Ganhamos 750 pontos, operação que a gente foi rolando. E ela sinaliza inflexão, rompendo 407, portanto uma situação de compra. Essa nós temos em carteira e Redor também. Então Redor é uma das grandes pechinchas da bolsa. Tem um gap de fuga. Eu não duvido que Redor busque R$30 ainda nesse mês. É um ombro cabeção invertido velado, médias apontando para cima e uma acumulação para explodir. Garrafa de champanhe, chacoalha, chacoalha, explode, busca 30, mas é uma ação que pode ir a 36 no final do ano, na minha visão. E é muito interessante a gente perceber o comportamento dos ativos quando a gente tem um dia de alta como hoje, como é que elas reagem. Isso mostra a força, ou maior ou menor, de cada setor ou ação. RP, você é a lenda do mercado, meu caro. Te vejo no 118K. Beleza. Eu não sou lenda, não. Eu sou trabalhador igual. Eu sou um trader igual a todo mundo que me segue. Eu nem tenho essa pretensão. Né? Esse negócio de eu sou lenda, né? Que os caras se auto-intitulam, né? Isso que é engraçado, né? A própria pessoa se intitula como uma lenda no mercado. Lenda por quê? Né? Qual que é o motivo que a pessoa acha que ela é uma lenda? Porque ela conta um monte de mentira e falsas promessas? Isso não é lenda, isso daí é a lenda da mentira. São os Pinóquios do mercado. Né? Eu sou trabalhador. Como eu digo, quando me perguntam a minha profissão, eu não fico lá lacrando, eu sou construtor, sou empresário do setor imobiliário, sou impressor, trader, sou professor. Então é isso que eu sou, um humilde professor e trabalhador. Mas eu agradeço de toda forma tua gentileza. E o Everson, querido amigo, Lai 14, bom dia, professor. Pode analisar Blau, claro, por favor, que vitória de Timão na Arena do Grêmio, parabéns. Vocês têm que fazer campanha para que eu seja o centroavante do Corinthians no lugar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai ser meu banco. Eu com 44 jogo mais que ele. Mas é um bom garoto, ele vai prosperar, não tem como, pessoal. Um profissional como o Yuri Alberto não dar certo, porque ele é um garoto bom. Ele é disciplinado, simpático, educado, trabalhador e é bom de bola. Né? Então não tem como dar errado. Né? Esse cara vai ser centroavante da seleção na Copa. Pode escrever. Claro, o Hendrick vai jogar também, o Vitor Roque. Mas o Yuri Alberto é bom, é uma pessoa boa. Não sei se ele vai ser titular, mas vai para a Copa. A próxima Copa o Yuri Alberto vai estar lá. Porque o Corinthians vai entrar numa fase próspera e ele vai ser protagonista. Então ele é um ser humano bom. É a mesma coisa do Fernando Diniz. Eu não estou dizendo que o Yuri Alberto e o Fernando Diniz são seres humanos perfeitos. Mas o Fernando Diniz é um ser humano bom. Então quando você é um ser humano bom, uma pessoa boa, que procura melhorar, tratar as pessoas com carinho, com educação, não tem como dar errado. Pode demorar, você vai ter que perseverar, persistir, mas vai dar certo. Então às vezes a gente torce para um camarada como Muricy Ramalho, onde ele estiver, a gente torce a favor. Fernando Diniz, o Yuri Alberto. E lembra que eu falava que o Luiz Castro, ele era o bom? Né? Demorou para o Botafogo engrenar. Engrenou, ele foi para outros desafios. E lembra que eu falava que o Bruno Lage ia colocar o Botafogo em apuros? O Botafogo vai ser campeão. Mas eu falei, o Botafogo vai ser campeão, mas vai sofrer, porque mentalmente o Bruno Lage desestabilizou o grupo. Né? Maravilha. Então, Blau, essa eu não compraria, apesar da sobrevenda. Ela não demonstra força em momentos prósperos no mercado. Agora, querido, aquela história, se eu fosse ter que decidir entre a compra e a venda, eu não venderia para ganhar com a queda nesses níveis, eu compraria. Mas eu não escolheria comprar esse ativo. Ok? Querido amigo Thiago Coelho, boa tarde, meu amigo Wagner. Pode analisar ST BF3, claro. Seja bem-vindo, que ótimo tê-lo aqui conosco. Uma excelente terça-feira para você e para sua família. Um bom trabalho por aí.
Essa daqui é a Centauro, né? Vamos ver se esse código não está batendo. ST. Eu acho que é SB. Esse código não é, ó. Eu acho que é SB. Deixa eu ver. Código Centauro na bolsa. SBFG3, beleza. Código enrolado mesmo. Tem uns códigos que... Então, é essa aqui. A compra boa, veja bem, provavelmente ela não vai parar por aqui, mas está subindo 21,25. Eu compraria. Acionou um pivô, agora a compra boa, a compra ouro foi quando a gente viu mudar a inclinação. Às vezes você tem que comprar e ter paciência para o movimento ser materializado. Mas é compra. Dificilmente vai parar por aqui. Tem pelo menos uns 10, 15% para subir. Porque é um gap de fuga e um candle explosivo que deixa aqui a região da bagunça para trás e acionou pivô no rompimento de 8,30. Querido amigo Zé Henrique Garcia, seja bem-vindo. Ótima análise até no campo político. Muito obrigado. Incisivo na parte dos gurus. Ah, tem guru aí que é brincadeira, né? O cara é lenda de mercado. Que lenda de nada, nunca operou, opera um mini contrato, é lenda. Eu vivo do mercado, vive nada. Pessoal, minha opinião, sempre minhas opiniões aqui fortes, sem muita onda. Jogador de futebol que faz propaganda de bet, pra mim é mau caráter. É a minha opinião. Porque essas apostas, elas são responsáveis por dilacerar as famílias. Todo mundo que faz aposta esportiva perde todo o capital. Todo o capital. Todo mundo que faz as apostas esportivas perde o capital todo. Eu conheço diversos casos no meu ciclo familiar, de amizade e tal. Todos. Então, assim, o camarada que faz, ele não precisa... Então, para mim, eu repito, ex-jogador que faz propaganda de bet é mau caráter. É minha opinião. Minha opinião. Qualquer trader, pseudo-trader, professor, analista, influencer, que afirma que você vai viver de trade, é safado, é mau caráter. Repito. Qualquer analista, pseudo-trader, trader, professor, instrutor, que diz que você vai largar teu emprego e você vai ter na bolsa a tua única fonte de renda, seja fazendo scalp, day trade, swing trade, é safado, vagabundo, mau caráter. Você não vai ser trader profissional, viver de trade. Por quê? Quem faz isso, eu conheci muita gente na época da Interfloat, não tem só na bolsa a sua única fonte de renda. Pessoa tem casa de aluguel, tem indústria que fabrica isso e aquilo, tem loja, tem restaurante, tem outro negócio que a esposa administra, os filhos. Ninguém na vida tem que ter uma fonte de renda só, nem que você venda pipoca à noite, entregue panfleto no Farol, nem que você faça um trabalho digital de dropshipping, no marketplace, seja o que for. Nunca na sua vida tem uma renda só. Tenha 3 ou 4, nem que você trabalhe no período noturno, como eu fiz durante muito tempo, ou no final de semana. Ainda mais a única renda a ser da bolsa. A pressão psicológica muito grande. Então, quando você perceber essa promessa, só vem comigo, você vai viver da bolsa, você vai viver de trade. Corre porque é fria. Como diz naquela série lá, é cilada, Bino. Eu tô te falando algo porque eu tô há 21 anos no negócio. Agora, se te disserem assim, olha, você pode completar a renda na bolsa, você pode remunerar o capital, construir riqueza ao longo do tempo, montar umas operações para você viajar, viver melhor, trocar teu carro, tua casa, sim. Agora que você vai viver a única fonte de renda fazendo trade, cara, que isso? Isso é um crime, na verdade, ok? É puro estelionato. E para falar o que eu estou falando tem que ter coragem, por quê? Porque contraria grandes interesses que a gente tem no mercado.
Então, o nosso amigo comentou, realmente temos um país parlamentarista na prática já há algum tempo, onde o presidente precisa ser um excelente articulador político. É isso aí. Isso, de fato, o Lula ele consegue anular qualquer oposição e ter uma governabilidade sem muitas turbulências. Perfeito, querido. O lado ruim é a parte administrativa e uma reforma seria muito bem-vinda. Ele não gosta do PT. Reforma administrativa eu acho que é o próximo passo e nós prosperaremos e celebraremos. Então é isso aí. Eu vou fazer um pente fino aqui, falando dos balanços, depois eu gravo um outro vídeo para não ficar nada muito longo. Não gosto de nada muito chato, maçante, acho ruim assim. Então vamos fazer tudo com calma. Cara, como é que alguém pode dizer para uma pessoa, para ela ter uma única fonte de renda, que ela vai viver do mercado, ela vai ser trader? Você não tem que ter uma fonte de renda, nem se você for empresário, que for CLT, ainda mais da bolsa, não existe, é sazonal, o mercado passa longos períodos de lado. Eu acho um absurdo, particularmente, né? Isso daí destrói as famílias, faz casal separar, pai e mãe ficar longe de filho, traz doença dentro das casas. Como é que eu vou apoiar um negócio desse, cara? Sabendo que é mentira, né? A mesma coisa quando estimula a pessoa a trabalhar alavancada. Vão te quebrar na mesa e cobrar uma corretagem muito mais cara. Então não tem essa história de corretagem grátis. Eu estou falando aqui jogando a real, né? E as lendas de mercado, elas têm interesses obscuros, né, por trás daquilo que está sendo oferecido. Cada um vive como quer, mas eu não concordo. Ok? Então saiu o balanço da CSN A3. Siderúrgica Nacional. O balanço veio ruim, professor, como é que ela está subindo? Eu já estava embutido nos preços, pessoal. Que o mastro bandeira rompendo a cabeça do pivô. Todo mastro bandeira é pivô de alta, nem todo pivô de alta é mastro bandeira. Então, para o alto e avante, a empresa muito forte. CSN Mineração, essa nós temos. Para o alto e avante. Semin, eu comentei ontem que a gente vai pensar em realizar lucro quando ela bater 6,99, mas é provável que a gente fique com ativo. Muito forte, subindo quase 5% também. Tem a Alus, que nós temos em carteira. Reagindo bem também ao balanço. Os números majoritariamente são positivos. Estão rompendo aqui uma região da bagunça, um candle diferente do que a gente viu na média. Havia já acionado um pivô a 23,99. Localiza. Rasgando o gráfico, como eu costumo dizer, bons números. Gap de fuga, eixo de W. 66 reais é alvo para curto prazo. XP, nós já tivemos XP na carteira. Ela corrigiu, montou fundo duplo. Eu não compraria, de verdade. Eu acho que tem opções melhores, mas entre a compra e a venda eu entraria na ponta compradora. Provável que ela feche esse gap. Portanto, 25,14 é um alvo para o curto prazo. Natura nós vimos. Magazine Luiza. Mglu 3. Então estamos destrinchando aqui os balanços. Eu acredito que tem uma boa recuperação, assim como Via, mas os números vieram realmente muito ruins. Está caindo 7%. Eu acho que a Via, por exemplo, ou você vai, por exemplo, de LJ, Q3, que nós temos em carteira, uma ótima opção, deve acionar um pivô a 4,80, um ativo mais saudável. Agora, quando você compra uma empresa em dificuldades, eu acho que é mais negócio comprar a Casas Bahia do que a Magazine Luiza, tanto que nós temos a posição. Vamos carregar pelo menos até o dia 29 de dezembro, que é o último pregão. Esse é o plano. JBS. JBS tendência de alta, não é o movimento que a gente procura no momento, e sim uma movimentação de inflexão, mas para seguidores de tendência é uma boa. Marfrig. Essa nós temos em carteira.
né? Marfrig rasgando o gráfico aqui, deixando vários corpos de candles para trás. Deve seguir até 8,16 e romper esse patamar. Está melhor posicionada, aparentemente, do que os seus pares. E vale destacar o seguinte, acima de 8,16 tem um amplo espaço para subir, claro, resistência intermediária a 8,76 e depois a 10,40. BR Foods, BRFS3, trajetória provavelmente será de continuidade da alta, acionou um pivô de alta no semanal a 11,34. No gráfico diário, inclinação altista. Não é o perfil de ação que eu procuro, mas sem dúvida, pessoal, se tivesse que decidir entre a compra e a venda, nem sem pestanejar, eu diria que é compra. E Duque 3, essa nós temos em carteira. E Duques está lentamente deixando a região da bagunça para trás com médias cruzadas em modo compra, para o alto e avante. Even. Vou fazer até even, depois eu volto, complemento, faço um trabalho legal à tarde. Depois que acionou o pivô a 6,66, ganhou força. Essa barra no dia 8 de novembro trouxe muito otimismo, porque neutralizou a do dia 6. Rompeu uma resistência importante a 7,16, o próximo alvo 7,81, mas não deve parar por aí. Ah, mas está na mínima do dia. Aproximação entre média e preço, simples assim. Então o conteúdo por enquanto está entregue. Um forte abraço a todos. Eu fiz agora o programa Radar, farei o Na Mira do Trader depois, completando os estudos. Forte abraço a todos. Te vejo nos 126 mil pontos, não na sexta-feira dessa semana, da outra no dia 24 de novembro, podem anotar.